Boa noite a todos e bem-vindos ao Como Conversar com seu médico sobre a Síndrome Alpha-Gal, promovido em parceria pela Biblioteca Pública de Vineyard Haven e pelo Programa de Controle de Carrapatos de Martha's Vineyards. Meu nome é Liz Shewick, sou a coordenadora do programa da Biblioteca de Vineyard Haven. Observe que esta apresentação está sendo gravada e enviarei o link da gravação nos próximos dias. Pedimos que permaneça sem som durante toda a apresentação. Haverá um tempo para perguntas e respostas ao final da apresentação. E você também pode colocar perguntas e respostas, ou seja, você pode colocar suas perguntas no chat se desejar. Agora, vou apresentar nossos 3 palestrantes. Sharon Forsyth foi diagnosticada com síndrome alpha-gal em 2019. Frustrada com a falta de informação e apoio disponíveis, ela organizou a campanha de conscientização sobre a síndrome alpha-gal e criou o alphagalinformation.org para ajudar outras pessoas a lidar com essa condição complexa. Mas, recentemente, ela foi cofundadora de 2 organizações sem fins lucrativos, a Alpha-Gal Alliance e o Alpha-Gal Alliance Action Fund. Candice Mathis e Debbie Nichols são as fundadoras da Two Alpha-Gals e da Alpha-Gal Foundation. Elas se dedicam a ajudar pessoas com a síndrome de alpha-gal a lidar com a vida sem abrir mão da alegria. Por meio de suas experiências pessoais e compromisso com a construção da comunidade, eles fornecem recursos e apoio valiosos para aqueles afetados por essa condição. Também contamos com a Leah Hammer e Patrick Roden Reynolds, ambos do programa de carrapatos de Martha's Vineyard, que moderarão e monitorarão o bate-papo. Então, a palavra é para vocês, Sharon, Candice e Debbie. Olá a todos, muito obrigado por nos receberem aqui hoje. É uma honra para nós estarmos aqui para conversar com vocês sobre como falar com seu médico quando se trata da síndrome alpha-gal. Eu sou Debbie Nichols e obrigada pela apresentação tão simpática, Liz. E acho que não preciso acrescentar mais nada. Passe a palavra para a Sharon, a menos que você tenha mais alguma coisa. E eu sou a Candice. Muito obrigado por nos receberem aqui hoje. Estamos animados para conversar sobre isso, pois recebemos perguntas o tempo todo sobre como falar com seu médico. Então, a primeira coisa que você precisa entender é se deve mesmo marcar uma consulta com um médico ou se deve esperar. Portanto, o momento certo para marcar uma consulta médica sobre a síndrome alpha-gal é quando você apresenta sintomas consistentes com a síndrome alpha-gal. Por exemplo, você percebe que desenvolve urticária ou outros sintomas alérgicos clássicos, como inchaço, várias horas após comer carne vermelha. Ou talvez tenha sintomas alérgicos no meio da noite. Isso também é uma síndrome alpha-gal clássica. Talvez você às vezes apresente sintomas após comer carne, mas não sempre. Isso também é consistente com a síndrome alpha-gal. Ou talvez você tenha sido picado por um carrapato e, posteriormente, tenha desenvolvido sintomas gastrointestinais misteriosos, como dor abdominal ou SLL, ou até mesmo dor nas articulações, que pode se manifestar como artrite. Tudo isso é bom, e se você tem histórico de picadas de carrapatos, ou passa muito tempo ao ar livre, é um bom momento para considerar fazer o teste de alpha-gal, IgE, para alpha-gal, que é o anticorpo alérgico para alpha-gal. No entanto, é importante que você entenda quando não é apropriado marcar uma consulta médica sobre AGS. E isso acontece, por exemplo, quando algumas pessoas são picadas por um carrapato e ficam preocupadas com a possibilidade de terem desenvolvido alpha-gal. Então, elas querem incluir o teste de anticorpos IgE para alpha-gal, junto com o painel de carrapatos imediatamente após a picada. E você não quer fazer isso. E há 2 razões para isso. A primeira é que, mesmo que você desenvolva a síndrome alpha-gal, isso não acontece imediatamente. Geralmente leva de 6 semanas a 1 ano para que o IgE alpha-gal se desenvolva. Então, esse teste normalmente dará negativo. E a outra razão é que a grande maioria das pessoas que desenvolve um anticorpo alérgico a alpha-gal não tem. Na verdade, a síndrome da alpha-gal. Então, você pode acabar com um resultado positivo no teste, mas isso não significa que você realmente tenha a alergia.
Portanto, é muito importante que, antes de fazer o teste, você realmente apresente os sintomas de alfa-gal. A próxima pergunta é: que tipo de médico você deve consultar? Bem, qualquer pessoa que tenha a síndrome de alfa-gal, em algum momento precisa consultar um alergista, porque um alergista é o tipo de médico mais preparado para ajudá-lo a aprender como controlar sua alergia. Prescrever epinefrina e ter todos os tipos de truques, especialmente nos dias de hoje, em que talvez eles possam colocar você com alfa-gal realmente grave, eles podem querer prescrever Zolari ou prescrever outros medicamentos que um médico de família regular pode não conhecer. Mas às vezes é fácil simplesmente ir ao seu médico de família para fazer o exame de sangue inicial, que é um teste de IgE para alfa-gal. Ou, se você tiver apenas sintomas gastrointestinais, talvez seja melhor consultar um gastroenterologista, pois eles adotam uma abordagem ligeiramente diferente para o diagnóstico de alfa-gal. É um processo um pouco mais demorado, pois é mais difícil descobrir se os sintomas gastrointestinais que imitam a SLL podem, na verdade, ser alfa-gal, ou algo completamente diferente. Então, como encontrar um profissional? Bem, me disseram que existem profissionais em Martha's Vineyard, muito bem informados sobre alfa-gal. Então, talvez o melhor lugar para obter uma recomendação seja no grupo de apoio de Martha's Vineyard no Facebook. Mas, se você estiver em outra parte do país, também há recursos no site de informações do alfa-gal, incluindo informações sobre os principais especialistas, médicos, recomendados por pacientes e, novamente, grupos de apoio locais são ótimos lugares para obter recomendações. Então, antes de prosseguirmos, gostaria de acrescentar que falaremos sobre muitos recursos e não quero que nenhum de vocês entre em pânico e sinta a necessidade de tirar fotos da tela. Todos eles serão fornecidos ao final da apresentação. Agora, vou passar a palavra para a Debbie, que vai falar sobre como se preparar para a sua consulta. Por que você não vai direto para lá? Ah, estamos no ar. Ok, ótimo. Certo. Então, vou começar a me aprofundar em algumas coisas que você pode documentar antes de consultar seu médico. Sabemos que 50% das pessoas com síndrome de alfa-gal nunca veem a picada do carrapato, inclusive eu. Mas se você tiver a sorte de ver o carrapato que o picou, ou ver a picada, que você consegue reconhecer como sendo de carrapato ou inseto, há algumas coisas que você pode fazer para ajudar seu médico a identificar o que está acontecendo. Então, se você vê o carrapato em si, se conseguir identificar a espécie, isso ajudará bastante. Sabe, se você vê, tira uma foto. O CDC tem alguns recursos fantásticos online que o ajudarão você a identificar vários tipos de carrapatos, bem como suas diferentes fases da vida. Então, isso é muito útil. Você deve registrar o número de picadas que recebe e anotar quando foi picado. E se não se lembrar da data e da hora, até mesmo anotar a época do ano em que foi picado, pode ajudar a identificar que tipo de picada pode ser. Outra coisa útil que você pode fazer é fotografar a picada em si. Qualquer picada que se pareça a uma picada de carrapato, e a razão pelo qual isso é tão importante é porque fotos das picadas e da reação que se desenvolve são pistas realmente importantes. Se você tem síndrome alfa-gal, essa erupção cutânea e a foto da erupção cutânea ajudarão seu médico a determinar se você tem síndrome alfa-gal, ou possivelmente outra doença transmitida por carrapatos, ou, na verdade, outra condição completamente diferente. E notamos aqui no slide sobre larvas de ácaro. Então, quero abordar isso por um instante. No momento, não há evidências que sugiram que larvas de ácaro transmitem a síndrome alfa-gal. Mas as picadas de ácaros se parecem muito com as picadas de larvas de carrapatos. Portanto, mesmo que você ache que podem ser picadas de ácaros em vez de carrapatos, é muito importante documentar isso da mesma forma, anotando o número de picadas e tirando fotos, se possível. Você também deve anotar quaisquer sintomas adicionais que acompanhem essa picada. Os tipos de sintomas que você apresenta, como vermelhidão, erupção cutânea ou inchaço, dor ao toque ou coceira. Calor ao toque, qualquer anormalidade que você notar, ajudarão a fornecer pistas que ajudarão o seu médico a entender o que aconteceu. E claro, acho que já disse isso, mas anote também a data e a hora em que as reações ocorreram. Portanto, ao se preparar para a sua consulta, você também precisará levar muitas informações sobre você. Isso inclui quaisquer resultados de exames relevantes, que podem ser testes de alergia que você já tenha feito ou outros testes de doenças transmitidas,
por carrapatos. E mesmo que você consiga trazer exames laboratoriais do seu check-up mais recente, isso também pode ser muito útil. Leve anotações sobre sua exposição a carrapatos e larvas de ácaro. Você passa muito tempo ao ar livre? Sabe, você pode considerar seus hobbies. Você faz trilhas, caça, observa pássaros, cuida do jardim ou tem algum outro hobby que potencialmente exija muito tempo ao ar livre? Sabe, seu trabalho exige que você passe muito tempo ao ar livre e potencialmente exposto a carrapatos? Sabe, você é agricultor, biólogo de campo, engenheiro florestal ou guarda florestal? Há muitos trabalhos ao ar livre que realmente colocam você em risco de picadas de carrapato. Você também vai querer informar seu médico se tiver tido outra picada de carrapato. Essa é outra coisa muito importante a ser observada. E, novamente, anote seus sintomas, tanto a exposição a alimentos quanto a medicamentos, e compartilhe e trate alguns deles. Mas vou incluí-los novamente e entrar em mais detalhes. Ao monitorar seus sintomas, anote a data e a hora, começando a soar como um disco riscado dos sintomas que ocorrem. Isso ajuda especialmente a identificar aquela reação tardia reveladora associada à síndrome alfa-gal. E como você sabe, as reações, como Sharon mencionou, são muito variadas e podem ocorrer em qualquer combinação, certo? Você tem a coceira, o rubor, a erupção cutânea, a urticária. Ouvimos muito falar de coceira nas palmas das mãos e na planta dos pés. Também ouvimos falar da sensação de coceira no meio da noite, como se houvesse insetos rastejando por todo o corpo. Há outros inchaços além do local da picada do carrapato. Estresse gastrointestinal, Sharon mencionou a variante gastrointestinal. Sabe, existem algumas pessoas com síndrome alfa-gal que apresentam apenas sintomas gastrointestinais, incluindo dor, cólicas, náuseas, diarreia, vômitos e até azia. Sintomas semelhantes aos de um resfriado, como coriza ou congestão nasal, dores nas articulações e sintomas de artrite, sintomas respiratórios, chiado no peito, aperto no peito, rouquidão, falta de ar ou tosse. Qualquer um desses sintomas que leve à pressão arterial, tontura ou fraqueza, ou você sabe, sensação de desmaio. E por fim, a anafilaxia. E eu realmente gostaria de ressaltar aqui que a anafilaxia nem sempre se manifesta como nos filmes. Embora possa envolver inchaço e dificuldade para respirar, isso nem sempre acontece. Por isso, é especialmente importante observar se você tem múltiplos sistemas em ação quando se trata dos seus sintomas. Agora, se você conseguir observar os sintomas que acompanham sua exposição a alimentos, medicamentos e produtos médicos, isso será especialmente útil. Qualquer um dos sintomas que ocorrerão, mas você também vai querer anotar os alimentos que você comeu. Qualquer um dos alimentos que você consumiu, sabe, nas 10 horas anteriores a um sintoma. Observe como, logo após consumir aquele alimento, você começou a desenvolver esses sintomas. E, quando se trata de medicamentos e produtos médicos, leve para consulta uma lista de todos os medicamentos ou suplementos que você esteja tomando. Anote quaisquer reações adversas que tenham ocorrido devido ao uso deles e você sabe o que aconteceu. Mas não se aplica apenas a medicamentos, também se aplica a vacinas, terapias e até outros produtos médicos. As perguntas preparadas são favoritas minhas e da Candice, porque sempre dizemos que quando se trata de alfa-gal é preciso estar preparado. Isso inclui elaborar uma lista de perguntas que podem incluir algo tão simples quanto quão familiarizado você está com o síndrome alfa-gal, ou como você trata especialmente a síndrome alfa-gal, até perguntas como: você está aberto a que eu seja um participante ativo no meu plano de cuidados? Ou você pode se comunicar com minha farmácia para garantir que eu receba medicamentos seguros? Então, quando se trata do plano de cuidados de emergência, trabalhe com seu médico para elaborar um plano de cuidados que seja muito específico para você e suas reações. Compartilharemos um link com você para o plano de cuidados de anafilaxia FIAS. Assim, você pode imprimi-lo e levá-lo para analisar com seu médico para determinarem juntos qual será a melhor abordagem para tratar suas reações. Sharon, você está sem áudio. Desculpe por isso. Então, informações para o seu médico. O que você leva para o seu médico? Bem, o mais importante que você pode levar para a sua consulta não é um documento impresso.
é a sua atitude e o seu entendimento. Então, em termos de entendimento, será muito útil se você conseguir entender o ponto de vista do seu médico e de onde ele está partindo. Portanto, tenha em mente que 78% dos profissionais de saúde nunca ouviram falar da síndrome alfa-gal ou então não sabem quase nada sobre ela. E isso não é culpa deles. Ela só foi descoberta em 2009 e eles não aprenderam sobre ela na faculdade de medicina. E mesmo agora, eles estão apenas começando a ensinar sobre a síndrome alfa-gal na faculdade de medicina. E aí, você tem uma reunião de uns 15 minutos com eles. Eles nunca ouviram falar da síndrome alfa-gal. E aí você começa a falar com eles sobre a síndrome e tudo sobre a síndrome, quebra completamente todas as regras que eles aprenderam sobre alergia na faculdade de medicina. E isso é muita coisa para eles entenderem. E por fim, lembre-se de que seu médico realmente quer fontes confiáveis de informação. Você realmente não quer que seu médico se baseie em vídeos do TikTok ou, digamos, Sally Joe, minha paciente me disse que enrolou uma batata na verruga e aterrou. Você realmente não quer que seu médico se baseie em vídeos do TikTok ou, digamos, Sally Joe, minha paciente me disse que enrolou uma batata na verruga e a enterrou quando era lua cheia e, sabe, isso curou a verruga dela. Você realmente quer que o seu médico diga: li no New England Journal of Medicine sobre esse novo tratamento incrível, blá blá blá. Então, não vá lá e espere que ele aceite tudo que você diz como a verdade absoluta. É muito, muito melhor indicar recursos confiáveis nos quais ele possa confiar. E você também deve levar algumas informações para facilitar que eles saibam quais exames solicitar e como registrar corretamente o código necessário para receber o seguro. No final deste documento, temos um resumo de um material impresso que você pode levar para o seu médico com informações sobre códigos e coisas do tipo. Comece trazendo o código do CID. Este é um cartão de seguro, um código de seguro. E quando eles registram o seguro, eles podem colocar isso no formulário. E assim você tem mais chances de ser reembolsado. E você também precisa trazer os códigos do teste do AGE para o alfa-gal. A razão para isso é que às vezes os médicos não conseguem encontrá-los. Às vezes, acidentalmente, pedem o teste errado. Existe um teste para deficiência de alfa-galactosidase, que na verdade é usado para diagnosticar a doença de Fabry, mas às vezes é pedido incorretamente para pessoas que estão sendo diagnosticadas. Sabe, se os médicos estão tentando diagnosticar alfa-gal. As páginas do CDC sobre a síndrome alfa-gal são excelentes. Sabe, na nossa comunidade temos uma gama completa de pessoas de diferentes origens políticas. Alguns têm grande confiança no CDC e outros são cautelosos com o CDC, mas todos na nossa comunidade reconhecem que essas páginas são realmente uma fonte de informação excelente e confiável. O CDC tem trabalhado em conjunto com os nossos especialistas, que se comunicam com defensores de pacientes como eu, Candace e Debbie o tempo todo, recebendo o nosso feedback. E, como você sabe, para o seu provedor, o CDC é uma fonte confiável. UpToDate. O UpToDate é um aplicativo que a maioria dos médicos tem no celular. Então, você pode simplesmente dizer, bem, na verdade, há um artigo sobre isso no UpToDate, se você procurar em alergia a carnes. E há o artigo do UpToDate sobre alergia a carnes, escrito por Scott Cummins, que é, você sabe, nosso querido e confiável especialista. Você também pode imprimir e trazer um artigo revisado por pares sobre o diagnóstico e o tratamento da síndrome alfa-gal. E há dois ótimos, um escrito por Scott Cummins e o outro escrito pela equipe da UVA, Platts Mills, Jeff Wilson e outros. E não importa qual você traga, qualquer um, aquele na qual você se identifica, você pode imprimir e trazer. Mas terá um impacto muito maior no seu médico ver um artigo escrito por um especialista do que você tentar explicar o que é alfa-gal. Acho que no próximo slide. Então, se seu médico demonstrar interesse em saber mais, há muitos outros recursos. É uma ótima maneira de eles aprenderem um pouco mais sobre o alfa-gal é assistir a algumas rodadas de reconhecimento, e há várias delas. Scott Cummins participou de várias rodadas de reconhecimento e incluímos uma delas em nosso documento no final.
Se você tem a variante gastrointestinal da alfa-gal, o que significa que você só tem sintomas gastrointestinais, a gastroenterologista Sara Miguel fez um ótimo trabalho sobre isso. Há um curso muito divertido no Medscape para médicos, que foi criado pelo CDC em conjunto com Scott Cummings. E o site de informações sobre a alfa-gal tem muita informação e tem citações para tudo. Mas eu não começaria com o site de informações sobre o alfa-gal. Algumas pessoas me dizem: fui ao meu médico e compartilhei o site de informações sobre o alfa-gal com eles, mas é um recurso criado para pacientes. E os médicos realmente querem ouvir seus pares para confiar em informações deles, antes de tudo, e isso é muito apropriado. Então, é um recurso secundário para eles: medicamento e cirurgia. Seu médico nunca conseguirá ajudá-lo a descobrir quais medicamentos contêm alfa-gal e quais não. Ele pode ter um conhecimento rudimentar de alguns dos medicamentos mais famosos que são problemáticos para pessoas com alfa-gal. Mas, como você sabe, 75% de todos os medicamentos contêm algum tipo de subproduto de mamíferos ou um ingrediente que às vezes é derivado de mamíferos. E nós realmente confiamos na VegaMed para nos ajudar com isso. Então, compartilhe a VegaMed com eles, compartilhe a VegaMed com seu farmacêutico e nós realmente confiamos na VegaMed para nos ajudar com isso. Então, compartilhe a VegaMed com eles, compartilhe a VegaMed com seu farmacêutico e use a VegaMed você também. Você pode contatá-los diretamente como paciente. Existem muitos artigos sobre cirurgia de alfa-gal, e alguns deles são muito específicos para tipos específicos de especialidades, como cirurgia oftalmológica ou cirurgia cardíaca. Mas existem 2 excelentes artigos que abordam apenas a cirurgia em geral para pessoas com síndrome de alfa-gal. E são esses 2 que listei aqui. E você pode encontrar links para eles no final da apresentação, se usar o código QR. Então, às vezes, pode fazer sentido levar um desses artigos para a sua primeira consulta, só para que o seu médico realmente entenda que as pessoas reagem a medicamentos alfa-gal, porque é muita coisa para eles entenderem. Não é normal, não é comum que pessoas com alergias alimentares tenham um problema sério com a alergia alimentar, com o alergeno alimentar presente nos medicamentos. Mas para pessoas com alfa-gal é um grande problema. Agora é com vocês. Tudo bem. Então, vamos mudar um pouco de assunto e falar sobre defender seus interesses. Então, Deb e eu somos grandes defensoras da autodefesa. Na verdade, ensinamos isso aos nossos clientes de mentoria sobre alergia alimentar. Então, gostaríamos de reservar um minuto para conversar sobre isso com todos vocês. Então, tenho certeza de que, como você sabe, a alfa-gal é uma condição complexa com muitas pessoas que lidam com ela. Quero dizer, antes de tudo, lembre-se de que suas reações são reais e não estão na sua cabeça. Sei que nós 2 já ouvimos isso de várias pessoas, de provedores de saúde, de tudo. Então, suas reações são reais. Quando você vive com a síndrome de alfa-gal, defender a si mesmo é extremamente importante, mas requer alguma prática, porque pode ser um pouco desconfortável no início. Portanto, tornar-se seu próprio defensor começa realmente por expressar suas necessidades com clareza e confiança. E vou reiterar o que a Sharon disse. E, gentilmente, você quer construir uma rede de cuidados colaborativa com todas na sua equipe de saúde. Então, lembre-se também de que, nossos profissionais querem o melhor para nós. Então, tornando-se... Você sempre se lembra de que sabe que seu corpo está melhor, que os sintomas que você está sentindo são muito reais. Então, você precisa ter confiança para conseguir articular isso. Isso vem de aprender seus sintomas, mas também de aprender suas próprias métricas corporais. Isso foi algo muito importante para mim. Comecei a registrar em um diário como me sentia, quais eram os gatilhos. Sei que conversamos sobre isso há pouco, então é muito importante. Sei que pode parecer assustador no início, mas devo dizer que todos os profissionais de saúde que consultei
de alergistas a otorrinolaringologistas, perguntaram se eu tinha um diário alimentar. Portanto, é muito importante fazer isso e pode ajudar a dar pistas ao seu profissional de saúde também. Saiba e entenda também como falar com seus profissionais de saúde sobre a síndrome alfa-gal e os sintomas que você está apresentando. Talvez você precise ler alguns dos recursos que compartilharemos com você no final. Isso também ajudará você a ter essas conversas um pouco mais tranquilas. Com o seu trabalho de laboratório em mãos, toda a documentação, criei um fichário. Isso realmente me ajudou a me organizar e eu pude simplesmente pegar o que eu precisava e ir para qualquer uma das minhas consultas ou para o pronto-socorro. Sabe? Isso vai te ajudar a conhecer e entender seu protocolo de medicação. Isso inclui os nomes dos seus medicamentos, a dosagem dos seus medicamentos, para que você possa facilmente comunicar isso a qualquer profissional de saúde que estiver consultando. E você sabe, se isso parecer muito complicado, ou se você tiver dificuldade para saber por onde começar, entre em contato conosco. Ou, sabe, muitos consultórios médicos ou pronto-socorros têm defensores de pacientes. Então você tem o direito de pedir ajuda a alguém. Além disso, cerque-se de uma equipe de saúde centrada no paciente. Sabe, alfa-gal é uma condição médica muito real e você merece atendimento médico de qualidade e com um passivo. Confie no seu corpo e procure atendimento médico. Se você está preocupado em estar reagindo, nunca lhe dirão que não deve usar epinefrina. Se for o caso, procure outro pronto-socorro, porque é melhor reagir exageradamente do que de menos nessas situações, quando se lida com reação grave. E se você não estiver recebendo atendimento compassivo, tem o direito de procurar outro profissional. Então, como eu disse antes, é muito, muito importante que tenhamos um atendimento colaborativo ao lidar com a síndrome alfa-gal. E, sabe, essa doença é realmente muito, muito complexa. Então, queríamos abordar os impactos psicológicos da síndrome alfa-gal. Tivemos a honra de trabalhar com a doutora Paige Freeman. Ela é psicóloga especializada em alergias alimentares e escreveu um artigo incrível para nós, que detalha os diferentes fatores que contribuem para os impactos psicológicos de se conviver com essa ou qualquer outra alergia alimentar. Isso também estará no link que compartilhamos no código QR no final da nossa palestra. E antes de sair do consultório médico ou de qualquer consulta, é muito importante que você entenda como lidar com seus sintomas, suas reações alérgicas. Você deve saber e se sentir confiante em como amenizar seus sintomas e entender a diferença entre uma reação alérgica leve e uma reação anafilática grave. Você sabe, uma reação leve pode ser algo com apenas algumas urticárias ou coriza. Uma reação grave pode ser tosse e desconforto gastrointestinal. Então, você realmente precisa conversar sobre seus sintomas e como eles se manifestam com seu médico, especificamente com seu alergista. Eu diria que concordo com a Sharon. Se você puder consultar um alergista, seria ótimo. Sabe, a anafilaxia envolve 2 ou mais sistemas, como a Debbie disse. E nós também adoramos o folheto informativo FAIR. Sabe, é um ótimo guia para você imprimir, colocar na geladeira e dar para os seus familiares. Sabe, todo mundo precisa estar bem familiarizado com a aparência da anafilaxia. Eu não tenho urticária nem inchaço. Então, acho que é muito importante que você saiba como são os seus sintomas. Também trabalhe com seu médico para elaborar uma lista detalhada de prescrições e medicamentos de venda livre recomendados. Pode ser, sabe, uma receita para sua EpiPen, seus autoinjetores de epinefrina ou Neffy. Agora, estamos recebendo outras formas, seus antihistamínicos H1, seus antihistamínicos H2. Se você está se perguntando, Candace, o que isso significa? Essas também são ótimas perguntas para fazer ao seu médico. Existe a possibilidade de alguém precisar de um esteroide. Então, você pode realmente perguntar a ele onde você se encaixa nesse espectro. Também tenha
o seu plano de atendimento de emergência que a Debbie mencionou antes e o complete com seu alergista. Assim, você sabe quais medicamentos precisa, qual a dosagem necessária e se sente confortável em administrá-los em casa, sabe? Para você mesmo, caso tenha uma reação. E também tem um plano para entrar em contato com seu médico. Como você fará isso? E quando precisará entrar em contato com eles? Essas também são perguntas muito, muito importantes para serem respondidas antes de você sair. Acho que é tudo o que temos para você. É uma honra estar aqui hoje e estamos muito animados para responder às suas perguntas. Você pode encontrar a Deb e eu na 2 Alpha Gauss. Estamos em todas as redes sociais da 2 Alpha Gauss e em nosso novo alphagausfoundation.org. Por favor, acompanhem para mais atualizações sobre advocacy. Então, Sharon, vou te passar para que você também possa compartilhar suas informações. Obrigada, Candace. Eu só queria acrescentar algo à última parte. Sim, por favor, certifique-se de que seu médico explique como diferenciar entre sintomas leves e anafilaxia, mas você também precisa saber como tratá-los. As pessoas sempre nos perguntam: o que devo tomar para algumas urticárias? O que devo tomar para os sintomas gastrointestinais? O que preciso fazer para a anafilaxia? E são basicamente 3 abordagens diferentes, 3 tipos diferentes de, você sabe, medicamentos que você usaria para controlar isso. Então, certifique-se de incluir isso. Então, informações sobre a AlphaGal, que Patrick, eu acho que ficou no chat. É basicamente apenas um recurso de informações sobre a AlphaGal. AlphaGal, ação, esse é o site do Fundo de Ação dos Leões AlphaGal. E essa é a organização sem fins lucrativos que realmente se concentra em advocacy. Então, estamos tentando defender legislação e verbas que você sabe que beneficiariam as pessoas na comunidade AlphaGal. Então, é isso, sim, é basicamente isso, certo? Muito obrigada. Desculpe, eu sou um amador, desculpe por isso. Certo, aqui está o código QR com todos os recursos que prometemos. Sinta-se à vontade para tirar uma foto e ele o direcionará diretamente para a página. Você pode imprimir todos esses recursos. Sim, os artigos de periódicos e coisas do tipo, as publicações que a Sharon mencionou, mas também reunimos um resumo de uma página, do que conversamos hoje. E há muitos outros recursos lá. Links para o Vegan Med, links para o artigo do Dr. Freeman. Só um momento de coisas que esperamos que ajudem você a lidar com essa condição. Muito obrigada, Sharon, Candace e Debbie, pela apresentação maravilhosa. Gostaria de incentivar os participantes, ao iniciarmos a sessão de perguntas e respostas, a colocarem suas perguntas no chat. Tentaremos responder ao máximo de perguntas que recebermos, mas certamente contamos com a colaboração coletiva desses especialistas que têm conversado com pessoas que vivem com a síndrome de AlphaGal nos Estados Unidos sobre as perguntas frequentes que recebem. E certamente há algumas perguntas frequentes de alto nível que recebem o tempo todo. Então, vamos começar com eles. Eu queria continuar e compartilhar as principais conclusões que tirei da sua apresentação. Então, muito obrigado por todo esse conteúdo maravilhoso. Uma das coisas que ainda me impressiona sobre a síndrome AlphaGal é o quão diferente e transformadora ela é em relação a outras alergias e alergias alimentares que conhecemos. E isso só torna tudo mais complicado, não é? Então, o fato de termos não apenas uma nova alergia a carrapatos em pausa, isso é novo. Também temos um novo conjunto de sintomas associados a essas alergias que podem mudar. Na verdade, é conhecida por ser consistentemente inconsistente. O fato de isso acontecer é bem estranho. E ainda por cima, há uma resposta demorada.
E isso se torna muito difícil, claro, para as pessoas que vivenciam a doença, para as pessoas que a tratam, para as pessoas que a tratam. É um desafio. Então, obrigada por nos ajudar a desvendar isso enquanto aprendemos mais sobre essa nova condição. Gostaria de começar com uma das perguntas comuns que recebemos o tempo todo, que é sobre o teste AlphaGal e como entender os números do teste AlphaGal. Já falamos um pouco sobre isso com o Scott Cummins, mas acho que vale a pena repetir o quanto a informação é valiosa em um resultado de teste AlphaGal, quando é um resultado muito baixo ou muito alto. O que esses números significam se você tiver sintomas? E se você não tiver sintomas, o que eles significam? Então, sim, fico feliz em responder a essa. 90% das pessoas que testam positivo para o anticorpo alérgico a alfa-gal não têm, na verdade, a síndrome de alfa-gal. Se você pensar bem, em algumas áreas, como Arkansas e Missouri, metade da população testa positivo para IgE de alfa-gal. E sabemos que metade da população de Oklahoma não tem síndrome de alfa-gal. Então, esse é um dos motivos pelos quais sempre pedimos às pessoas que esperem até que apresentem sintomas de fato. Se apresentarem sintomas, façam o teste. Mas se você se apressar para fazer o teste antes de apresentar qualquer sintoma da síndrome alfa-gal, há uma grande chance de você ter um resultado positivo no exame de sangue e não se sentir melhor do que quando começou. Você não saberá o que fazer. Quanto ao nível, é um pouco complicado, porque ele dá uma ideia de probabilidade de você ter síndrome alfa-gal. Quanto maior o seu nível de IgE para alfa-gal, maior a probabilidade de você ter síndrome alfa-gal. Mas há pessoas com níveis muito baixos de IgE alfa-gal que ainda apresentam alergia. Além disso, uma pergunta completamente diferente, que às vezes as pessoas confundem com essa é: a sua IgE alfa-gal prevê a gravidade das suas reações? E a resposta é, na maioria das vezes, não. Mas há algumas exceções. Por exemplo, no caso da heparina, sabemos que pessoas com níveis mais altos de alfa-gal e IgE têm maior probabilidade de reagir à heparina. Portanto, não é um bom indicador de reações graves a alimentos. Eu não confiaria nisso, mas há certos casos em que você deve levar essa informação ao seu médico. Se, por exemplo, você precisar de uma cirurgia cardíaca e precisar de heparina em grande quantidade, muito obrigada por se aprofundar nisso, Sharon, porque, sem dúvida, Patrick e eu, quando fazemos divulgação e educação na comunidade, fomos abordados por membros da nossa comunidade que dizem: meu número é este, com um gesto de uau, esse é um número impressionante, e isso é uma espécie de sugestão de que sou super alérgico. Mas você está dizendo que, basicamente, há mais maldade nos detalhes. É um tópico complexo. E, na verdade, esses sintomas são o nosso maior indicador da alergia e do tratamento, e como vinculá-los à sua exposição. Então, esse diário alimentar, diário de medicação, diário de sintomas, especialmente quando você está tentando entender algo que tem uma resposta tardia e é consistentemente inconsistente para se lembrar, você não está louco, mas tomar notas ao longo do caminho e ajudar seu médico a entender o que e como melhor gerenciar parece uma ideia maravilhosa. Então, obrigada, Candice e Debbie, por isso. Para a próxima pergunta, eu queria trazer um pouco de contexto local, já que, claro, estamos em Martha's Vineyard, embora nossos convidados não estejam, mas Patrick Roden Reynolds é nosso biólogo de carrapatos em Martha's Vineyard. Eu adoraria que ele falasse brevemente sobre como estamos vendo tantas pessoas, um número crescente de pessoas em nossa comunidade com síndrome alfa-gal, cuja causa, é claro, são os carrapatos estrela solitária. E como os carrapatos estrela solitária e suas populações mudaram um pouco, talvez mais do que um pouco, em Martha's Vineyard nos últimos anos. Olá a todos. Como Leia disse, meu nome é Patrick. Vou deixar meus dados de contato no chat.
Sou mais ou menos o biólogo especialista em carrapatos aqui, mas trabalho em outras áreas para os conselhos de saúde e o programa de carrapatos de Nevada. Mas, basicamente, para dar um pouco de contexto sobre os carrapatos estrela solitária, eles foram descobertos pela primeira vez por meio do nosso programa de pesquisa de quintais por volta de 2011, em apenas algumas partes isoladas da ilha. As primeiras estrelas solitárias documentadas apareceram de fato em Aquinnah e em Chappaquiddick. Acho que se você pesquisar em alguns artigos antigos de jornais, poderá voltar a meados dos anos 80, destacando o primeiro carrapato estrela solitária na ilha. Mas eles só se estabeleceram de fato muitos anos depois. Então, o primeiro carrapato estrela solitária começou a aparecer em Aquinnah Island e em Chappaquiddick, mas foi somente por volta de 2015 e 2017, cerca de 10 anos atrás, que eles começaram a se espalhar pelo resto da ilha. E se você avançar para agora, consigo encontrá-los em todas as 6 cidades. Eles certamente são mais abundantes nas comunidades de Up Island, sabe? Onde os encontramos inicialmente, e em Chappaquiddick. Mas isso não exclui Oak Bluffs ou Tisbury, que também tem alguns carrapatos de estrela solitária no quintal. Obrigado, Patrick. Então, só para trazer isso para o público mais amplo, que não conhece de cor a geografia de Martha's Vineyard e nossas cidades, a densidade que estamos observando em carrapatos está realmente em lugares mais rurais, mais arborizados, e isso faz sentido, um bom habitat para carrapatos. Mas mesmo em nossas áreas mais suburbanas, mais densas, ainda estamos encontrando carrapatos, estrela solitária, nessas comunidades, que antes se consideravam lugares mais seguros por serem mais desenvolvidos e menos favoráveis ao habitat de carrapatos. Mas os próprios carrapatos de estrela solitária parecem ser um pouco mais resistentes, um pouco mais capazes de tolerar gramados de corte curto, então os estamos encontrando em mais lugares, certo? Podemos encontrá-los em uma variedade maior de habitats. Os carrapatos de veado estão fortemente associados à serrapilheira e áreas florestais. Os carrapatos de cachorro, por outro lado, estão fortemente associados à grama alta, prados abertos e campos. Estrelas solitárias, eles estão um tanto misturados entre todos esses habitats. Então, podemos encontrá-los em uma variedade maior de áreas, o que infelizmente pode aumentar nossos encontros com esses carrapatos. Sejam encaminhadas, apenas verificando sua correspondência ou passeando pelo quintal. No fim das contas, acho que existem dados que mostram que a maioria das picadas de carrapatos se origina nos quintais das pessoas. E isso geralmente é uma consequência, não uma regra, mas geralmente ocorre porque é onde passamos a maior parte do nosso tempo. Portanto, é algo para se ter em mente se você mora na Martha's Vineyard, ou mesmo se vier passar uma semana na época em que as estrelas solitárias estão por aqui, e se você tomar as precauções necessárias, é possível evitar as picadas delas. E é nisso que eu me concentro, na prevenção de carrapatos. Então, como eu disse, compartilharei minhas informações de contato e sinta-se à vontade para entrar em contato. Estou na ilha em tempo integral o ano todo para esse tipo de pergunta. E voltando às picadas de carrapatos, não são apenas as picadas de carrapatos da estrela solitária que causam a síndrome alfa-gal em algumas pessoas. Nem todos que são picados por carrapatos da estrela solitária desenvolvem a síndrome alfa-gal. No entanto, as pessoas que contraem a síndrome alfa-gal precisam evitar ser picadas por carrapatos da estrela solitária novamente? Podemos falar sobre essa parte? Não sei quem quer falar sobre isso. Sim, podemos. Sim, você precisa evitar mais picadas de carrapatos. Então, Sharon, se você quiser dar mais informações sobre o contexto científico, eu sei pessoalmente que isso intensifica suas reações. Não sei exatamente por que isso acontece. Você sabia? Sharon sabe. Sharon, você poderia explicar isso? É pela mesma razão que o alfa-gal na saliva do carrapato ativa o alfa-gal em primeiro lugar. Ele simplesmente revigora a resposta imunológica.
Então, prevenir a picada em primeiro lugar, prevenir a picada depois, prevenir a picada é uma das nossas mensagens chaves e certamente parte do potencial de ajudar as pessoas. Não falamos muito sobre isso, mas sobre a redução potencial dos sintomas ao longo do tempo para algumas pessoas. Poderíamos abrir um espaço para explicar como. Se as pessoas não forem picadas de carrapatos novamente, algumas pessoas superam a alergia? Sim, acho que um dos motivos pelas quais enfatizamos tanto a prevenção de picadas de carrapatos em nossa comunidade é que, se você for picado de carrapato novamente, a tendência é piorar. E algumas pessoas que, por exemplo, só precisavam evitar carne vermelha acabam se tornando alérgicas a laticínios ou podem começar a reagir aos vapores do cozimento da carne. Então, você realmente quer evitar as picadas de carrapato. E se puder, você pode estar entre os 10% sortudos que entram em remissão, o que significa que seus sintomas desaparecem e você pode retomar uma dieta normal. Mas, infelizmente, você nunca está realmente curado, porque se você receber outra picada de carrapato, e como a Candice e a Debbie apontaram, em 50% dos casos, as pessoas nem sabem que receberam uma nova picada de carrapato. Os sintomas da síndrome alfa-gal podem voltar e podem até piorar. Obrigada pela informação. Voltarei agora às perguntas que temos recebido no chat. Já falamos sobre indivíduos com falso positivo, Sharon, sobre pessoas que testam positivo para a síndrome de alfa-gal, testam positivo para IgE de alfa-gal, mas não apresentam sintomas. Isso é possível. E quanto às pessoas que testam negativo, mas apresentam sintomas, quão comum isso é? Não é tão comum quanto os falsos positivos, mas em cerca de 2% dos casos ou menos, há pessoas com teste negativo por IgE de alfa-gal, mas ainda assim com alfa-gal. E isso ocorre porque o alfa-gal realmente bioativo, que importa, é o alfa-gal que está ligado às suas células. E o exame de sangue não o detecta. Portanto, para qualquer pessoa com sintomas consistentes com a síndrome do alfa-gal, mas cujo teste de IgE para alfa-gal for negativo, existem outros testes que você pode fazer para ajudar seu médico a descobrir se você tem alfa-gal. E aquele primeiro artigo que compartilhamos, Diagnósticos e Tratamentos da Síndrome do Alfa-Gal, lições de 2.500 pacientes, de Scott Cummins, descreve um protocolo para que você possa levá-lo ao seu médico, e ele pode usá-lo para descobrir que tipos de testes adicionais você pode querer realizar. Ou talvez você queira ir direto a um especialista, porque em uma clínica universitária eles podem realizar certos tipos de testes que a maioria dos consultórios de alergia não conseguem realizar, como testes cutâneos intradérmicos. Obrigado por tocar no assunto. Acho que os exames laboratoriais... Todos nós queremos que os exames laboratoriais sejam um pouco mais precisos. Estava ruim mesmo. Os laboratoriais ficou ruim. Então, aqui. Então, vou ter que ir lá para cima? Não, obrigado por tocar no assunto. Já dá? Ok. Obrigado por tocar no assunto. Acho que os exames laboratoriais... Todos nós queremos que os exames laboratoriais sejam um pouco mais precisos do que talvez sejam. Mas isso faz parte do tipo de conversa que você deve ter com seu médico ao avaliar seus sintomas. E o fundamental são os sintomas e os testes. Isso faz parte do processo e você precisa lidar com isso. Então, uma das outras perguntas para Candice e Debbie: isso justificaria o diagnóstico da síndrome alfa-gal e o uso de uma pulseira médica? Essa é uma excelente pergunta. Acreditamos que sim, se você optar por usar um. No nosso caso, quando fomos diagnosticados pela primeira vez, ninguém sabia de nada. Observamos um aumento na conscientização. Não é onde queríamos, obviamente, mas desde o início tínhamos medo de que um paramédico chegasse e eles não tivessem como perceber que poderíamos ser alérgicos a algo que eles administrassem. Então, é uma opção para as pessoas. É uma camada extra de precaução, se for o caso.
Eu ainda tenho a minha. E ainda uso a minha quando estou viajando sozinha. Acho que me sinto confortável aqui só porque já fui muitas vezes ao pronto-socorro e sei que todo mundo aqui sabe disso. Mas, para meu próprio conforto, eu uso quando viajo sozinha. Obrigada por isso. Aliás, tivemos vários bate-papos sobre gratidão por tudo o que vocês fizeram antes deste Meet and Greet e desta sessão. Todos os seus sites, todos os seus recursos, bem como as informações que vocês apresentaram hoje. Então, muito obrigado, repito. E se isso acontecer, há uma pergunta sobre ressensibilização ou piora dos sintomas. Vou esclarecer. Diz reinfectado. Esta não é uma doença infecciosa. Não há nenhum processo infeccioso em curso. Trata-se de um processo alérgico, o que é bem interessante. Nunca tínhamos experimentado isso com organismos transmitidos por carrapatos antes. Então, quando você fica sensibilizado novamente, essa é a terminologia correta? Isso normalmente significa uma vida inteira com a doença quando você fica sensibilizado novamente? Isso é quase selar o seu destino? Então, a prevenção de picadas de carrapatos se torna ainda mais importante, ou ainda não sabemos a resposta? Sim, eu posso aceitar essa. Algumas pessoas entram e saem da remissão, mas há outros casos em que as pessoas tiveram picadas de carrapato repetidas e elas meio que ficaram estagnadas em um determinado nível de IgE alfa-gal e nunca entraram em remissão. Tomás Platts Mills, que liderou o laboratório que descobriu a síndrome alfa-gal, já teve muitas picadas de carrapatos. E, a essa altura, seu IgE alfa-gal nem se mexe mais. Obrigado. Há uma pergunta sobre pessoas que receberam um diagnóstico de alfa-gal devido a um teste laboratorial positivo e que iniciaram um estilo de vida baseado em alfa-gal para cortar essas exposições da dieta. Mas questiono se isso talvez seja desnecessário. Se alguém tomou essa decisão porque essa foi a informação que recebeu na época, há alguma precaução de segurança em relação à reintrodução da carne na dieta? Existe alguma maneira de você recomendar um teste ou isso é algo que deve ser feito com um alergista em uma clínica de alergologia? Certo. Vejo que o seu alergista concorda. Sim. Eu acho que a ideia é que você introduza alimentos com menos gordura primeiro, sob os cuidados de um alergista. Sim, é assim que eu definitivamente faria. Obrigada. Então, estou analisando e tentando sintetizar essas perguntas, ao mesmo tempo em que as utilizo como base para perguntas que recebemos o tempo todo. Vou falar sobre isso em seguida. Podemos falar um pouco sobre os testes cutâneos de puntura, sua experiência e a utilidade dos testes cutâneos de puntura, quando são usados ou quando solicitar um e como entender isso como paciente? Sim, sabe, você estava falando sobre como essa alergia muda tanto o paradigma e como isso a torna tão difícil tanto para os pacientes quanto para os profissionais de saúde. E este é um exemplo. Portanto, os testes cutâneos de puntura não são confiáveis para o diagnóstico da síndrome de alfa-gal. Geralmente são negativos, mas muitos alergistas não percebem. E às vezes ouvimos de pacientes que, tiveram um exame de sangue positivo, mas o alergista disse: bem, seus testes cutâneos deram negativo, então você provavelmente não tem síndrome alfa-gal. Por isso, gostamos muito de conscientizar sobre isso. Existe outro tipo de teste cutâneo que normalmente só é feito em clínicas universitárias. São os testes cutâneos intradérmicos. Eles são confiáveis para o diagnóstico da síndrome alfa-gal, mas os testes cutâneos comuns, feitos em consultórios médicos com extratos comerciais, não são confiáveis. Mas eu gostaria de mencionar como para pessoas que vivem em outros países onde o teste de IgE alfa-gal não está disponível, provavelmente não nesta chamada. Mas ainda é importante que as pessoas saibam que existem outras abordagens que também incluem um tipo diferente de teste cutâneo, de puntura, que pode ser feito para tentar chegar a um diagnóstico. Obrigado.
e uma pergunta sobre outros tipos de profissionais médicos em nossas vidas e que buscam outros tipos de assistência médica, como exames de vista e oftalmologistas ou dentistas, que, uma vez que recebemos um diagnóstico de síndrome alfa-gal, se recebermos um diagnóstico de síndrome alfa-gal, temos sintomas. Devemos comunicar isso a outros tipos de profissionais de saúde para que eles possam, talvez, navegar pelas coisas que podemos encontrar em seus consultórios. Sim, com certeza. Acho que você pode dar um exemplo. E eu também, certo? Então, no começo, eu não percebi que está em tudo, certo? Então, está na nossa pasta de dente. E vou usar o dentista como exemplo. Tenho um dentista incrível aqui e acho que fui uma das primeiras pacientes alfa-gal na minha clínica odontológica. Então, investigamos bastante juntos. Eu nem percebi que estava reagindo quando saí de lá. E eles colocaram um comprimido na água para purificá-la, eu acho. E esse comprimido continha um produto lácteo, ao qual eu estava reagindo. Estou no limite do risco. Nem todo mundo é como eu, mas tive que ir diminuindo. Então, você precisa conversar com seu dentista, com seu higienista dental. Foi ela que realmente investigou as coisas para mim. Então, é muito importante fazer isso, especialmente no dentista. Acho que existem muitos produtos, sabe, como Sharon estava compartilhando, como os produtos médicos são os maiores culpados, eu acho, pela reatividade em muitos. E eu acrescentaria que a mesma coisa aconteceu comigo no optometrista. Na verdade, não tive nenhuma reação, mas eles estavam colocando colírios que dilatam os olhos. E eu fiquei tipo, uau, uau, uau. Preciso saber o que eles contêm. E, felizmente, eles foram muito receptivos a essa oportunidade de educá-los, certo? Por exemplo, obtive informações sobre um medicamento específico que eles usariam no consultório. E fui para casa. Não fiz dilatação dos olhos e pesquisei sobre isso na medicina vegana. Na verdade, eles me ajudaram e descobriram que seria seguro. Então, sabe, também pode ser uma oportunidade positiva para compartilhar essas informações com o consultório do seu médico. Gostaria apenas de acrescentar algo. Neste momento, existem muitos artigos especializados sobre a síndrome de alfa-gal. E eu os coloquei no banco de dados de publicações. Você pode pesquisar por palavras-chave como oftalmologia e encontrará artigos escritos especialmente para oftalmologistas. Talvez você queira imprimir um desses e levá-lo para sua consulta. O que não temos é um bom artigo sobre odontologia e a síndrome de alfa-gal. Então, se algum dentista estiver ouvindo, pelo amor de Deus, por favor, nos envie um. Por favor, adicione a literatura, ajude-nos a documentar. Muito obrigado por comentar. Sabendo, é claro, que todo mundo tem alergias. Elas se apresentam em um espectro de gravidade. Infelizmente, é uma jornada descobrir o quão reativo você é e quais são seus gatilhos e lidar com isso. Mas, especificamente para medicamentos, o Vegan Med tem sido um recurso extremamente útil que você encontrou para encontrar e identificar produtos que contêm mamíferos. Incrível! Adoramos o endorso e adoramos uma boa ferramenta. Sim. E, por falar nisso, já que estamos falando de vacinas no âmbito farmacêutico, podemos também abordar esse assunto? Sim, acho que há algumas coisas importantes para compartilhar sobre vacinas. O ingrediente que você mais procura em uma vacina é a gelatina, e é aí que os dados estão. Sabemos que algumas pessoas com síndrome de alfa-gal reagem à gelatina presente nas vacinas, mas eu realmente quero enfatizar que isso não significa que elas sejam necessariamente contraindicadas. Por exemplo, se você for mordido por um animal raivoso, pode ser necessário tomar uma vacina antirrábica, que contém a gelatina. E a raiva é 100% fatal. Então, como costuma acontecer com a síndrome de alfa-gal e com medicamentos e dispositivos médicos, você precisa trabalhar com sua equipe médica para avaliar os riscos e benefícios. Se você está enfrentando a morte certa por raiva, em vez de uma reação alérgica a uma vacina antirrábica, provavelmente vai querer tomar vacina antirrábica. Eu sei que sim. Existem maneiras de administrar vacinas que contêm um alérgeno ao qual você é alérgico, o que as torna muito mais seguras. Por exemplo, uma delas é a dosagem graduada. Você administra uma dose de cada vez e faz o tratamento sob supervisão médica. Então, sim, as vacinas são uma decisão muito pessoal,
Mas por favor, por favor, por favor, trabalhe com seu médico para avaliar os riscos e benefícios. Muito obrigada. Vejo que estamos chegando a 1 hora juntos. E vejo que há mais algumas perguntas aqui. Então, vou tentar encaixá-las antes de encerrarmos e agradecer aos nossos palestrantes. Uma pergunta rápida sobre a reatividade dos pacientes do alfa-gal, a exposição tópica a couro e produtos de mamíferos dessa forma. Você já viu alguém reagir a isso? Sim. O que mais sinto falta não é a comida. É um suéter que comprei na Islândia. Então, ainda reajo àquele suéter de lã, mas nem sempre reajo a sapatos de couro. E sei que tem gente que reage aos cheiros fortes. Além disso, eu acrescentaria, eu tenho ovelhas, mas não posso mais cuidar delas porque não posso tocá-las. Não posso tocar no esterco delas. Se eu tocar neles, vou ficar com erupções cutâneas no corpo todo. Então, há muitas maneiras tópicas. E eu acho, que questiona isso porque tem um couro, há bancos de couro no meu carro. E não tenho problemas com isso. Mas definitivamente já reagi ao couro da sandália da Birkenstock antes. Não posso usar, não sei. Então me pergunto sobre o processamento do couro. Existe alguma diferença? Nisso, eu não consigo usar um casaco de lã. Já tive uma reação horrível com casaco de lã. Então, sim, acho que provavelmente vai depender. É que essa condição é muito estranha, sabe? Varia muito de pessoa para pessoa. E eu gostaria de abordar uma das perguntas comuns que recebemos, que também está no chat de última hora, sobre alergia a laticínios. E você pode falar sobre a frequência da alergia a laticínios na síndrome alfa-gal? Faz parte da síndrome alfa-gal? É separada ou correlacionada? E como as pessoas estão lidando com isso? Sabemos que há alfa-gal no leite, proteínas e gorduras específicas no alfa-gal. Já foi demonstrado que há alfa-gal lá. E muitas pessoas com síndrome alfa-gal reagem a laticínios, enquanto outros não. E, se você vasculhar a literatura para descobrir qual é a porcentagem, você vai encontrar tudo, de 10 a 50%. E aí você pergunta para as pessoas da comunidade alfa-gal, e elas dizem, é muito mais do que isso. E achamos que algumas pessoas saem do consulta com o alergista sem perceber que reage a laticínios, e depois percebem. No futuro, que não precisam continuar tendo todos esses problemas gastrointestinais. E aí perguntamos, por que você ainda come laticínios? E aí, eles cortam e os sintomas desaparecem? Então, sim, há pessoas que reagem a laticínios e é estritamente por causa da síndrome alfa-gal e não de outra alergia. E há pessoas que não reagem, mas a porcentagem é uma incógnita. E você pode esclarecer rapidamente? Estamos falando daquelas proteínas alfa-gal no leite. Não estamos falando da lactose, por exemplo, o açúcar do leite. Não estamos falando da lactose, mas claro, alfa-gal é um açúcar, não é uma proteína. Mas não é. Ela sempre ocorre ligada a uma proteína ou a um lipídio. Em outras palavras, uma glicoproteína ou um glicolipídio. Então, sim, de certa forma, estamos reagindo a proteínas que reagem ao alfa-gal, ligadas às proteínas. E aqui, Sharon, vai nos polvilhar com a biologia que ficou para trás? Eu diria que algumas proteínas têm alfa-gal ligado a elas e outras não. Então, nem tudo que vem de um mamífero tem necessariamente alfa-gal ligado a elas, mas sim. Com isso, agradeço a última pergunta, pois é com isso que devemos terminar. Como outras pessoas podem acessar esta apresentação gravada, com isso agradeço aos meus palestrantes. Muito obrigada a todos por comparecerem esta noite. Agradecemos a vocês. E Liz, se você puder nos contar como essa gravação ficará disponível e como as pessoas poderão acompanhar essas informações, obrigada. Obrigada a todos por terem vindo e obrigada também a Sharon, Candace, Debbie, Lia e Patrick por essa apresentação tão informativa. Aprendi muito. Enviarei um link para a gravação da apresentação e reunirei recursos da equipe aqui. Vocês receberão um e-mail meu nos próximos dias com o link para a gravação e muitos outros recursos. Talvez possamos até compartilhar o PDF da apresentação, para que vocês também o tenham. Então, sim, vocês receberão isso nos próximos dias. Obrigado novamente a todos. Muito obrigado por nos receberem. Obrigado. De nada. Sim, muito obrigada.